Olá, sabe aquela sensação de angústia de quando a gente não sabe direito o que está sentindo? As crianças também passam por isso e para ajudá-las, uma dica é nomear os sentimentos. Nomear e explicar. Raiva, tristeza, medo, alegria, ansiedade. São muitos os sentimentos que todos nós experimentamos ao longo da vida. Para este papo estão com a gente a Priscila Inserra, mãe da Gabriela, de 12 anos, e da Clarice, de 3, e a Elisama Santos, educadora parental. Elisama, por que é necessário as crianças nomearem os sentimentos? A gente está acostumado a explicar para a criança o que é esse mundo exterior. Então, é normal eu falar, esse é um copo, esse copo descartável eu preciso apertar com pouca de força para não derramar, para não quebrar. Mas nós não explicamos para a criança o que é esse mundo interno. E os nossos sentimentos, eles nos guiam em todas as nossas interações. Se eu não cuido do meu sentir, não sei o que está acontecendo dentro de mim, não sei como lidar com o que está acontecendo dentro de mim, isso vai interferir diretamente no meu comportamento. Eu vou me conhecer menos. Então, a missão dos pais, além de explicar esse mundo que está aqui do lado de fora, explicar esse mundo que está aqui do lado de dentro e como lidar com esse mundo. Deixar as crianças, liberarem essas emoções e falarem sobre elas, né? Sim, a gente aprendeu que existem emoções legais, boazinhas, bonitinhas que a gente pode ter, tá ok? E que existem emoções que a gente não pode ter, elas não são legais. Então, raiva não pode, tristeza não pode, angústia não pode. Mas cadê o botão de desligar o sentimento? Ele não existe. Querendo ou não, achando bonito ou não, a raiva vai existir, a tristeza vai existir, a angústia vai existir. Então, a minha função como mãe é acolher esse sentimento, demonstrar qual a melhor forma de lidar com ele, sem agredir ao outro e à criança e a ele mesmo. E demonstrar para a criança que nenhum sentimento a gente escolhe. O sentir é inevitável. Agora, o que a gente faz com o sentimento é uma escolha. Que legal. E você, Priscila, como é que lida com isso em relação às suas filhas? Até porque quando a gente tem mais de um filho, um é muito diferente do outro, lida de maneiras diferentes com os sentimentos. Então, a Gabriela já tem 12 anos, vai fazer 13, ela está chegando na adolescência. Então, são fases bem diferentes, bem desafiadoras. Mas, assim, eu sempre expliquei para as duas a importância... Na verdade, eu não explico para elas a importância porque elas não sabem, mas eu sempre mostrei para elas que sentir é normal, que qualquer sentimento que elas venham a ter, seja tristeza, seja raiva, seja alegria, excitação, tudo que a gente sente é normal, porque a gente sente mesmo. E o que eu faço sempre, o que eu sempre procurei fazer, desde que a Gabriela é pequena, é legitimar o sentimento dela e nomear o sentimento. Então, quando ela está sentindo alguma coisa, quando ela está expressando aquilo de alguma forma, a Gabriela às vezes chega da escola um pouco chateada porque aconteceu alguma coisa. O que aconteceu na escola, filha? Você está com uma cara estranha, aconteceu alguma coisa, você quer falar para a mamãe? E daí, se ela fala para mim... E aí, hoje em dia, ela já tem 12 anos, muitas vezes, eu estou muito frustrada, eu estou muito decepcionada, eu estou com raiva. E é muito legal de ver que a Clarice, que tem 3 anos, ela já sabe falar muitas das coisas que ela está sentindo. Esses dias, ela chegou, ela ia brincar e ela estava super feliz com a brincadeira. Ela falou, nossa, eu estou tão ansiosa com essa brincadeira. E então, às vezes, ela fala, ai, mamãe, eu estou com muita raiva. Ou então, mamãe, eu fiquei muito frustrada. E as pessoas acham incrível, mas é porque eu sempre ensinei ela a nomear os sentimentos dela. Então, ela sabe que é normal sentir, ela pode sentir. Olha, chegou pelo nosso Facebook um comentário da telespectadora Daniela Cazé, de São Paulo, capital, sobre esse tema que a gente está falando aqui, ó. Esse assunto muito me interessa. Me preocupo com a inteligência emocional dessas crianças que estão sendo privadas de frustrações. Acabam tendo fácil acesso a pequenas coisas do dia a dia e quando se deparam com uma situação que o desagradam, não sabem lidar. Converso muito com minha filha de 10 anos, não cedo a tudo o que me pede. Às vezes tenho medo de ser rígida, mas penso que ela precisa esperar, aguardar o tempo certo das coisas. Justamente isso que você falou, As crianças precisam passar por frustrações, Elisama? Pois é essencial. Agora, o que é bem importante que a gente entenda? Que o meu papel, ao dizer não para minha criança e que ela experimenta a frustração, não é brigar com ela, não é falar que ela está errada. Você precisa aprender. A gente vai se frustrar mesmo. Nem tudo é do jeito que você quer, minha filha. Não é esse. Filha, eu entendo que você está frustrada. É realmente difícil querer uma coisa e não receber. A mãe está aqui se você quiser um abraço ou conversar.
Quer dizer, se abrir e entender esse sentimento é respeitar a criança, é respeitar a infância, né? E a criança precisa de respeito. Sim, as pessoas têm a mania de achar que criança não tem sentimento, né? Ou então que os sentimentos delas não são importantes. E os sentimentos das crianças também são importantes. Então, respeitar o que ela está sentindo, que como a telespectadora falou e a Elisama falou, não é não deixar frustrar. Você vai se frustrar, eu entendo que você esteja frustrada. É muito chato mesmo quando a gente não consegue, muito ruim levar um não, né? Seja qual for. Então, a gente legitima aquele sentimento dela, mas sem ceder. Legitimar quer dizer, eu entendo que você está triste, tem várias coisas que você pode falar para acolher. Às vezes a criança está muito nervosa, não tem o que fazer. Então, você, olha, estou aqui para quando você precisar. Mas, assim, deixar claro que tudo bem sentir e que é normal se frustrar e que é normal ficar triste diante do não, eu acho que isso é o mais importante, é respeitar o sentimento da criança. Isso, sem dúvida, aproxima pais e filhos. Olha, o nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre sentimentos. Um outro ponto que eu acho importante, Priscila, é os pais também, né, falarem e demonstrarem quando estão tristes, né? Porque tem gente que não gosta, né, do filho perceber que está chateado, mas tudo bem, né? Nós somos humanos, né? Então, eu acho que é essencial as crianças saberem que nós não somos perfeitos, que nós somos humanos e eles se espelham na gente, né? Então, se eles acharem... eles não nos virem tristes nunca, com raiva, eles vão achar que esses sentimentos não são legais e que esses sentimentos não podem sentir. Porque se os meus pais não sentem, por que eles poderiam sentir? Você fica triste na frente Eu fico dos seus triste, filhos. é claro que tudo de acordo com a idade da criança. Tem coisa que não é tudo que a gente fala, mas até, por exemplo, se eu tô com raiva e eu não tô conseguindo lidar com alguma coisa, eu falo, a mamãe tá com muita raiva, a mamãe vai ali se acalmar e a mamãe já volta. Ou então, a mamãe tá muito triste agora, depois a gente conversa. Ou até explicar que tá cansada, que agora não dá, né? sim. Para a criança entender Sim. como as coisas acontecem. E o que me ocorreu até, Elisa, uma frase clássica das mães é engole esse choro. E essa frase, se a gente for pensar bem, é horrível, né? Ela é altamente violenta, né? E assim, eu sempre brinco que nós somos uma sociedade que sofre de choro preso. Porque assim, o choro que eu não boto pra fora, ele vira raiva, ele vira briga, ele vira desentendimento, ele vira culpa, ele vira acusação. Quando eu choro, eu ponho pra fora toda essa dor. E aí eu já mudo a minha forma de olhar pro outro depois que eu choro até suspirar. E isso que a Priscila falou, de você chorar na frente do... ou de você se permitir sentir na frente do teu filho, a forma que você lida com o teu sentimento, ensina teu filho a lidar com a dele. Tem outra até pior, que é menino não chora. Nossa, Também não essa é de uma violência. E eu tenho trabalhado com homens, né, com pais nos meus workshops e palestras, e eu vejo o quanto para eles é difícil por conta desse endurecimento que a sociedade impôs ao homem, de que ele não pode se conectar com o que ele sente. E é importante deixar chorar, né? Tem que deixar chorar, Choro tem que cura. extravasar, né? Existe um estudo que fala que o choro, durante a tristeza, esse choro de tô triste, tô chorando para aliviar essa tristeza, ele tem analgésico. Você veja como é poderoso o nosso corpo, né? E Priscila, lógico, né? Nós como pais, a gente quer que os nossos filhos sejam felizes o tempo todo, mas ninguém é feliz o tempo todo, Ninguém. né? Ninguém então, é feliz. tudo bem, a criança às vezes tá tristinha, né? Não tá num dia legal. Não, super. Eu acho que a partir do momento que você deixa a criança à vontade para ela sentir, porque o sentir vem e é incontrolável, ninguém controla o que você sente. Então, eu acho que de vez em quando ela está triste, de vez em quando... A vida é assim, né? A vida não é feita só de tristeza. Então, eu acho que aquela criança que não está triste nunca, que nunca demonstra, eu acho que é mais problemático isso do que a criança que mostra. Porque se ela consegue mostrar para mim, significa que ela está segura comigo e ela está mostrando para mim o que ela está sentindo. Agora, tem uma coisa muito importante de falar, é que nem sempre, na realidade, na maior parte das vezes, a criança não vai te demonstrar que ela está sentindo algo com palavras. Sim. Ela vai te demonstrar com comportamentos. Então, às vezes, é um comportamento agressivo, um mau comportamento, fazer coisas que você não pede, às vezes é parar de comer, às vezes é agredir um amiguinho. O sentimento dela está ali. E como ela não conhece, ela não tem maturidade emocional para reconhecer, eu estou agindo assim porque eu estou triste, porque eu estou insegura, porque meu irmãozinho chegou e eu estou com medo porque meus pais não brincam mais tanto comigo. Então, assim, ela não está
isso não está organizado dentro dela. É nosso papel, enquanto pais, organizar isso com a criança. Então, o comportamento dela está acontecendo, filho, estou percebendo que você está inseguro, está difícil, entende? Isso quer dizer que cabe aos pais observar muito os seus filhos, até entender, por exemplo, quando a criança está com sono, né? Não adianta você querer ficar discutindo com a criança quando ela está mal-humorada por causa de sono. A gente, quando está com sono, fica. E com fome também, né? Fome. Fome dá mau humor também. A gente cobra das crianças, muitas vezes, uma coisa que nem nós adultos conseguimos fazer. Então, eu acho que né, criança é ser humano como nós. Então, acho que a gente tem que se colocar, de fato, no lugar deles. Acho que isso que é importante. E chegou o momento da participação dos telespectadores em vídeo. É o nosso Papo de Rua. Meu nome é Áurea Marli Cunha Guerreiro Gutierrez e sempre trabalhei como educadora. A minha neta tem a personalidade sentimental. Eu costumo conversar sobre sentimentos com ela. A gente fala sobre alegria, tristeza, respeito aos mais velhos. Para alegrar a minha neta, eu danço, conto histórias. Tento fazer com que ela se divirta. Sim. Sobretudo em relação à influência, hoje em dia, dos celulares na vida das crianças, né? Porque eu acho que isso tem muita interferência. Que fofa, né? Coisa boa, uma avó dessa. E é bom aquilo que ela falou. E esse sentimento em relação ao celular, hein? Eu acho que o celular, nós adultos, estamos usando o celular a maior parte do tempo para nos entorpecer. Então, você está estressado, você está chateado, você passa horas ali com seu dedinho no feed, você não fez nada ali. Você não está utilizando aquele tempo de maneira saudável, você está fugindo de você. Então, a gente está passando isso para a criança. Nós estamos acostumando os nossos filhos. Ele está chorando, toma, filho, o celular. Vai jogar um pouquinho. O que eu estou ensinando a ele sobre o sentimento dele? Porque ficar com tristeza é normal, meu amor, você está triste. Estou entediado. Toma, filho, o celular. Estamos criando uma geração que não sabe ficar com tédio. Gente, foi uma delícia o nosso papo. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês, mas temos que encerrar o programa. Obrigada por ter vindo. Priscila, você quer deixar as redes sociais? Quero. Eu tenho uma produtora materna infantil, é Encontro das Mamães, que é uma rede de apoio materno e paterno também. @Encontro das Mamães, no Facebook e no Instagram. E a Elisama? Eu divido minhas experiências e estudos no Instagram, no Facebook e no YouTube. É @ElisamaSantosC. Mas se pesquisar Elisama Santos, já aparece em tudo. E você que veio da Bahia, especialmente para o programa. Delícia. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma delícia o papo. E a nossa dica de hoje, esse livro Que Cara é Essa, da editora Caramelo. Que bom, para as crianças poderem nomear as suas emoções. O momento Papo de Mãe terminou, então vamos deixar as nossas crianças aí falarem sobre sentimentos. Até a próxima!